Estreou o aguardado Superman do James Gunn. Superman reconcilia sua herança com sua educação humana. Ele é a personificação da verdade, da justiça e de um futuro melhor em um mundo que vê a bondade como algo antiquado. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre: se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas, pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Não esqueça que eu abri um clube de membros e uma loja de mesas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Superman. Antes de entrar no filme, eu vou fazer uma breve atualização para quem está por fora. Sim, eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo aqui já sabe de tudo que eu vou falar, mas acredite, tem gente que não sabe. Vamos lá. No audiovisual, décadas atrás, a DC era muito maior que a Marvel. Eu lembro quando eu era criança, porque a gente tinha o seriado do Batman barrigudo, a gente tinha o desenho da Liga da Justiça na televisão, a gente tinha os filmes do Superman com Christopher Reeve, e aí uns anos mais tarde a gente teve os dois Batman do Tim Burton, e vou falar só os do Tim Burton, porque nos anos 90 não foram tão bons assim. Mas de qualquer maneira, a DC estava presente na cultura pop. E por outro lado, do lado da Marvel, a gente tinha o seriado do Hulk, a gente tinha uns filmes meio toscos do Homem-Aranha, a gente tinha um desenho muito ruim com o Thor e o Homem de Ferro, ou seja, naquela época DC era muito maior que Marvel. Mas em 2008 a Marvel começou a construir o Marvel Cinematic Universe, que é o MCU, e fez o primeiro filme do Homem de Ferro em 2008. E aí foram mais de 20 filmes que culminaram no Vingadores Ultimato de 2019. E o Vingadores Ultimato foi um filme-evento, juntou dezenas de personagens apresentados ao longo de 11 anos. E eu já comentei aqui, isso que a Marvel fez vai ser estudado no futuro como um dos maiores cases de sucesso da história do cinema. Eles pegaram uma marca que era inferior no audiovisual e conseguiram fazer a marca ficar muito grande num troço muito, muito bem feito. A marca Marvel cresceu e hoje a gente pergunta para qualquer criança: Homem de Ferro e Capitão América são personagens tão conhecidos quanto Batman e Superman eram na minha época de criança. Hoje em dia tá pau a pau. E quando a DC viu esse crescimento da Marvel, aí tentou criar algo parecido, que era o DC Extended Universe, DCEU. Mas os filmes não tinham muita consistência e a gente pode afirmar que, pelo menos no cinema, a Marvel ficou muito maior do que a DC. Isso eu tô falando até Vingadores Ultimato, porque de lá pra cá a Marvel também deu umas escorregadas. O James Gunn, ele tinha dirigido 2 dos melhores filmes do MCU, que são os Guardiões da Galáxia 1 e 2. E aí, depois disso, vazaram umas postagens politicamente incorretas que ele tinha feito no passado dele, e ele foi desligado da Marvel, porque a Marvel era da Disney. A Disney comprou a Marvel. Então a Disney não podia ter um cara politicamente incorreto lá, então mandou o cara embora, e aí a DC disse: vem cá, vamos fazer um filme aqui? E aí o James Gunn fez o Esquadrão Suicida na DC, e que pra mim é o melhor filme do DCEU, porque o Esquadrão Suicida tem um Esquadrão Suicida ruim, e depois teve o dele que foi muito, muito, muito legal. Gostei muito. Depois ele ainda voltou pra Marvel para fazer o terceiro Guardiões da Galáxia, que foi o melhor filme da fase recente da Marvel. Também na minha opinião, né? Mas acho que isso aí a maior parte do pessoal concorda comigo. E aí depois ele se mudou de Malicuia para DC, de onde ele ia assumir o filme do maior herói da história da cultura pop. E finalmente a gente chega ao Superman que está estreando hoje. O meu medo com relação a esse filme era o quanto o James Gunn ia sofrer de interferência dos executivos do estúdio. Porque até então a gente já tinha visto que o cara é bom, ele sabe apresentar ótimos resultados, mas com heróis desconhecidos e esquisitos. Porque, vamos combinar, né? Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida não são personagens importantes, então ele podia fazer umas pirações no meio dos filmes dele. Mas agora ele estava fazendo um filme com um dos heróis mais conhecidos de todos os tempos. E aí eu começo, entrando no filme já, finalmente, eu começo com a boa notícia, porque se teve interferência do estúdio, não afetou o resultado final. Os últimos filmes da DC eram mais escuros. A DC sempre teve um tom mais dark. E o James Gunn assumiu que esse é um filme de super-herói. E aí fez um filme bem mais colorido do que o que a gente estava acostumado a ver no DCEU. E eu particularmente achei uma escolha certa porque o Superman não combina com um filme sombrio.
Talvez o Batman, mas não o Superman. Uma coisa que eu achei positiva foi não ter mais uma história de origem. Porque o filme já começa com o Superman sendo Superman. Ele já tem a vida dupla de super-herói e repórter do Planeta Diário. E aí eu lembro, o Planeta Diário tinha um jornal com esse nome aqui no Rio de Janeiro nos anos 90, né? Que depois virou um certo cacete do planeta. Enfim, voltando ao Planeta Diário. O Superman já existe, a Lois Lane já existe, o Lex Luthor já existe. A gente vive num mundo onde outros super-heróis também estão na área, incluindo os que estão na Gangue da Justiça, e isso é uma piada recorrente do filme. Não vou entrar em detalhes, não vou entrar em spoilers aqui, mas existe uma Gangue da Justiça no filme. Eu achei uma boa ideia começar já assim, porque todo mundo já conhece a história do Superman. Aí o filme não perde tempo com isso e já parte logo para ação. O protagonista David Corenswet tinha uma tarefa complicada, porque, por melhor que ele fosse, ele sempre seria comparado ao Christopher Reeve, e isso é uma comparação difícil porque o Christopher Reeve foi perfeito no papel. Qualquer um que vai falar de Superman vai concordar que o Christopher Reeve foi o Superman. Mas a gente pode dizer que o David Corenswet não faz feio. A Rachel Brosnahan também está bem como a Lois Lane e ela combina com os dias atuais porque a Lois Lane dela tem mais protagonismo que outras Lois Lane do passado. Ela carrega também parte da ação. E o Nicholas Hoult está ótimo como Lex Luthor. A atuação dele é um dos pontos altos do filme. E eu acho que eu vou estender esse elogio, alguns mais, outros menos, mas eu vou estender esse elogio a todo o elenco. O elenco todo, de um modo geral, está bem. O filme conta com Maria Gabriela de Faria, Sara Sampaio, Skylar Gisondo, Frank Grillo, Ed Gatteg, Nathan Fillion e Isabela Mercê, e tem as vozes de Alan Tudyk, o Michael Rooker e a Pom Klementieff nos robôs do Superman, e ainda tem pontas do Bradley Cooper, Angela Sarafian, John Cena e Millie Alcock. Agora, se eu puder fazer um mimimi, é mimimi, tá? Eu vou reclamar do Nathan Fillion. Ele não tá mal, eu gosto do Nathan Fillion, ele tem personagens legais, eu gosto do jeito dele. Ele não tá mal, mas eu achei que o ator tá velho demais pro papel que ele pegou. Enfim. Mas ele deve ser um grande amigo do diretor, porque o James Gunn dirigiu 7 filmes. O Nathan Fillion estava em todos eles, ele só não aparece no Guardiões 2 porque a cena dele foi deletada. Curiosamente, a melhor cena do filme não tem o personagem título. Tem uma cena sensacional com o Mr. Terrific. A tradução do Mr. Terrific virou Senhor Incrível, mas, desculpa, para mim Senhor Incrível é o da Pixar. Então eu não vou chamar o Mr. Terrific de Senhor Incrível, porque Senhor Incrível é outra história. Enfim, a gente vê uma cena do Mr. Terrific lutando contra diversos adversários simultaneamente. E é uma cena que usa bem a trilha sonora. E aquele plano sequência. A gente sabe que é um plano sequência fake, né? Mas porque tem um monte de efeito especial, um monte de CGI e tal. Então, mas de qualquer maneira a câmera não corta. E o James Gunn já tinha feito coisa parecida no Guardiões da Galáxia. E essa cena do Mr. Terrific é muito, muito boa. Aliás, falando em Guardiões da Galáxia, eu lembrei da abertura do Guardiões 2. Porque a gente vê o Baby Groot dançando em primeiro plano, enquanto tá rolando uma cena de ação no fundo, e a gente não vê a cena de ação do fundo, só vê o Baby Groot. E aqui tem uma cena onde o Superman e a Lois Lane estão conversando, e ao fundo a gente vê que tem outros heróis numa batalha. E assim como em Guardiões 2 a gente não via o que estava acontecendo na batalha, aqui a gente também não vê o que está acontecendo na batalha. Eu preciso falar do cachorro Krypto. Eu, a princípio, fiquei meio bolado porque você vai colocar um cachorro super-herói da trama e como é que isso vai funcionar? Mas, cara, o cachorro é ótimo. Eu adorei. Todas as participações são ótimas. O Krypto não é um cachorro bem comportado e isso traz umas piadas muito, muito boas. 2 comentários sobre a trilha sonora. A trilha sonora é composta por David Fleming e John Murphy e eles fizeram um bom trabalho porque eles fizeram uma trilha sonora baseada nos temas clássicos do John Williams. Seria difícil você ver um filme do Superman e não lembrar desse tema. E eles respeitaram isso e fizeram uma trilha sonora baseada nesses temas. Agora, por outro lado, eu senti falta do uso de músicas pop na trilha sonora e na trama do filme, porque o James Gunn já provou que sabe pegar músicas que a gente já conhece e colocar dentro do roteiro, e as músicas funcionam muito bem. Não teve aqui. Agora, a gente precisa reconhecer que é um filme divertido, mas é um filme meio bobinho, né? Ele podia ter aprofundado mais questões sérias, porque tem um conflito geopolítico rolando ao fundo, e tem umas críticas às redes sociais, e ficou só na superfície. Ok,
proposta do filme é essa, porque a proposta do filme é dedicar mais tempo de tela a uma briga com um monstro gigante do que questões mais sérias. E, além disso, algumas soluções do roteiro soam forçadas. Ok, eu sei que eu estou falando de um filme onde o protagonista é um alienígena com superpoderes. Mas eu achei meio jogado, veio meio do nada o Lex Luthor criar um universo paralelo baseado em buraco negro. E, tipo, o cara já tinha aquilo e sei lá, achei meio... Outra coisa que eu achei meio rápido demais foi a queda do Super-Homem, porque ele, de repente, descobre um negócio sobre ele e, de repente, todo mundo começa a odiar ele do nada. E não ia ser assim, e ainda ia ter o pessoal que ia ser fã, né? E aí depois ele é preso e a prisão dele é feita por um particular. E ok, é filme. Eu aceito porque é um filme, é uma história do Superman. Então, ok, funciona. Mas é bobinho, né? Além disso, talvez tenha personagens demais, porque alguns deles parecem ser interessantes, mas eles têm tão pouco tempo de tela que a gente nem sabe se são interessantes ou não, como a Mulher Gavião. Qual é a da Mulher Gavião? Ok, não tem espaço, o filme só tem 2 horas e pouquinho, então não tá. Outra que não foi bem explorada, a Engenheira também. Qual é desses personagens? Tem muito personagem e tem pouco espaço para explorar todos os personagens. No fim, Superman não supera Esquadrão Suicida, mas é um bom recomeço da DC. Que venham mais bons filmes. Ah, fiquem até o fim dos créditos. São 2 cenas. Tem uma cena bem besta logo depois dos créditos principais, e lá no finzinho tem uma piadinha. Ou seja, fique até o fim dos créditos. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Superman estreia essa semana no cinema. Todo mundo deve estar falando, aqui no YouTube deve ter um monte de vídeos, não sei se você já viu outros vídeos, não sei quem vai ver o meu vídeo, porque vários vídeos saíram no dia da sessão de imprensa. Enfim, eu estou aqui só para dizer a minha opinião. Se você chegou até esse ponto, então escreve aqui embaixo o que você achou da minha opinião, o que você concorda, discorda, se você acha que eu estou errado de achar que é apenas um filme bobinho ou não. Enfim, eu vou responder esse comentário e a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo, valeu!